Recentemente saiu a demo do Resident Evil 4 Remake, a Chainsaw Demo, que é muito boa, cara. Assim, é uma experiência bem legal, mas a gente tem que conversar um pouco sobre o que essa demo mostrou, pelo menos na minha opinião. Eu sou o Caverna, você está no canal Jogando no Escuro, deixa um like aí pra ajudar e só se inscreve se você gostar do conteúdo. Bom, cara, é o seguinte, a gente recebe muito jogo bugado, cara. Tem muito jogo mal feito na indústria, jogos que você começa a jogar e você vê e para e pensa, por que esse jogo tá rodando dessa forma, cara? Por que esse jogo tá tão mal otimizado? E olha só que interessante, o Resident Evil 4, ele tem suporte a tudo que a nova geração oferece e faz de uma forma excelente, de uma forma espetacular. Quando você olha o gráfico do Resident Evil 4, pelo menos da demo, você vê que esse jogo, apesar de muitos falarem que não é nova geração, eu acho que a nova geração ela nunca vai engrenar de vez. Eu acho que a gente só vai ter jogos bonitos com um pouco mais de frame rate, detalhes aqui e ali. Eu acho que não vai haver nada revolucionário. Eu acho que essa geração ela não tem potencial para isso, a não ser que saia um PS5 Pro e um Xbox X Pro, não sei o que eles vão fazer, mas por enquanto só o que a gente vê são jogos bugados e jogos ainda sofrendo para rodar, o que eu acho um absurdo você ainda não ter um jogo que é de fato nova geração e ainda está sofrendo para rodar. Você vê jogos como Dead Space Remake, que no modo resolução ele roda a 30 FPS. Eu acho que os 30 FPS deveriam ser um sinal que a geração ela não tá aguentando ainda o que deveria aguentar, porque se um jogo que não é nova geração, ele ainda tá suando para rodar, imagina os jogos que dizem que vai ser de nova geração, como é que eles vão rodar nessas plataformas mais fortes, nesses videogames, né? Mas o caso do Resident Evil 4 Remake, uma coisa interessante que me chamou a atenção é que quando você vai pro modo resolução, você não fica a 30 FPS. E caras, todo jogo praticamente hoje, quando você tem as duas opções, você tem, o jogo de console, você tem o modo performance, que é os 60 FPS, e você tem o modo resolução, que normalmente é a 30 FPS. Mas no Resident Evil 4 Remake, não. Você vai ter o modo performance, que é os 60 cravado, e aí você vai ter o modo resolução, que ele é 60 variável, cara. Isso é incrível, porque você analisando, você vendo a forma com que o jogo roda, o jogo, quando ele está no modo resolução e com o Ray Tracing ligado, ou seja, um efeito que é pesadíssimo, é um efeito muito pesado, é um efeito que praticamente tira toda a frame rate de qualquer jogo, de qualquer PC. Quando você bota um Ray Tracing, um jogo de PC, você vê que os FPS caem pra caramba. E você vê que existem trechos em que o jogo está rodando Resident Evil 4 Remake a 60 cravado com Ray Tracing em 4K. Isso é incrível. E você olha pro gráfico de Resident Evil 4 Remake, você não vai me falar que esse gráfico é ruim. Você não vai me falar que esse gráfico é feio. Pelo amor de Deus, isso é impossível de se dizer. Um gráfico muito, muito bonito. Um gráfico lindo para essa geração. Claro, não é o melhor dos melhores, eu acho que a gente ainda vai ter algo um pouco melhor que isso aí, mas é inegável que o jogo é bonito, que o jogo está bem otimizado. Na verdade, a Re-Engine, que é a engine em que se faz esses novos Resident Evil e o novo Devil May Cry, o Devil May Cry 5 também foi feito a partir do Resident Evil 7, que você teve essa Re-Engine. A Re-Engine, ela é muito bem otimizada, ela é uma engine que praticamente todos os jogos rodam muito fluidos nela, rodam muito lisos, rodam muito bem. Então você tem aí um jogo que está bem otimizado e está usando tudo na nova geração. Então, assim, é incrível. Você, claro, no modo resolução, com Ray Tracing, o jogo fica na questão de uns 40, 50 FPS, mas ele não cai para 30 FPS. É incrível. O jogo, ele não cai para 30 FPS. Isso é muito bom, isso é muito legal. E aí você vê que é uma questão de otimização, porque se você vê um jogo bonito, como Resident Evil 4 Remake, consegue usar o Ray Tracing, consegue usar 4K, claro que provavelmente é um 4K dinâmico, mas tudo bem, ainda assim é uma resolução alta, são efeitos grandes, partículas, é tudo muito bem feito e consegue entregar uma performance boa que é acima de 30 FPS. Então a gente fica naquele questionamento: o que acontece com os outros jogos que ficam a 30 FPS nesses consoles? Por exemplo, um exemplo que eu tava olhando recentemente, o Diablo 2, o remaster dele, o Resurrect,
eu fiquei pasmo quando eu descobri que o jogo, no modo resolução, ele roda a 30 FPS, tanto no Xbox Series X quanto no PS5. Cara, não faz o menor sentido. Cara, Diablo 2, o remaster dele, apesar de ser um jogo bonito, ele não é um jogo tão pesado assim pra você precisar rodar a 30 FPS no modo resolução. Pelo amor de Deus, cara. Se você tem um jogo, ou você vai me falar que o gráfico do Diablo 2 Resurrect é melhor do que o gráfico do Resident Evil 4 Remake. Isso aí é impossível, cara. Isso aí é besteira. Pelo amor de Deus. Aquele jogo... Não tem desculpa pra aquele jogo tá rodando a 30 FPS. Não tem. Aquele jogo deveria rodar a 60 em todos os modos. Talvez ele rodasse a 120 FPS no modo performance e 60 no modo resolução. Porque aquele jogo é um jogo que não entrega um gráfico muito grande. É um gráfico muito bonito. É um gráfico relativamente simples, cara. Se você pegar jogos mais pesados aí, deixa eu ver, tal, o Guardiões da Galáxia, o The Last of Us, jogos que tem um gráfico muito, muito mais bonito, se você comparado a esse jogo, né, cara? Por que aquele jogo, que é um jogo até antigo, né? Um jogo de 2000, por que aquele jogo tá rodando, cara, a 30 FPS num console de última geração? Não faz sentido, mesmo que esteja rodando, sei lá, 4K, Ray Tracing, não sei o que. Cara, estamos falando de um jogo de 2000, que só teve lá uma melhoria de texturas, ficou um pouco mais bonito. Não faz sentido, não é desculpa aquele jogo rodar a 30. Não vai me falar que o Xbox Series X e o PS5 não conseguiriam aguentar rodar aquele jogo a 60 4K. Pelo amor de Deus, cara. Não faz sentido. Não faz sentido isso. E mesmo que não fosse a 4K, tá? Pode ser até uma resolução menor, mas no modo resolução aquele jogo não precisaria rodar a 30 FPS. Aquilo ali é questão de otimização. O Resident Evil 4 é um exemplo ótimo para que você veja que os jogos, eles estão saindo cagados porque as empresas não estão otimizando, cara. Quando você vê um jogo como Resident Evil 4 com uma engine otimizada, caverna, mas a Re-Engine, ela é bem otimizada. É por isso que o R4, ele tá saindo tão bem nos frame rates, mesmo com Ray Tracing e 4K. Beleza! Então se a Re-Engine ela é bem otimizada, então por que as outras empresas estão insistindo em usar as mesmas engines que são ruins de otimização? Porra, façam outra engine, resolvam os problemas que essa engine deles tem, mas não é desculpa. Ou você vai me falar que só porque uma empresa conseguiu uma técnica melhor, as outras empresas elas não podem seguir o mesmo exemplo. Elas têm que continuar usando uma técnica ruim que tira a experiência do consumidor só porque elas estão acostumadas a usar aquela engine, aquela técnica. Não faz sentido. As empresas precisam melhorar, elas precisam buscar que os jogos eles rodem melhor, que rodem menos bugado. Não faz sentido. O consumidor ele tem que cobrar isso, porque se você só deixa as empresas sempre na zona de conforto, que elas não melhorem, elas não tragam coisas bem acabadas, que você não seja sempre o beta tester, que o jogo sempre vem com aquele patch day one de não sei quantos gigas para poder corrigir um monte de bugs, cara, se você não continuar, se você não fizer, na verdade, né, um boicote ou reclamar ou pedir um respeito como consumidor, elas vão continuar com essas práticas, cara. E pior, você vai ter um jogo bugado e ainda vai ter um monte de partes do mesmo jogo, porque o jogo vai vir todo picotado. Você vai ter um jogo que provavelmente vai vir com um monte de DLCs para poder corrigir conteúdos que eles deveriam ter entregue no dia do lançamento, que é o que acontece, é o que vai acontecer com o Street Fighter 6, inclusive é o que aconteceu, voltando ao Resident Evil 4, o que aconteceu com o Resident Evil 4 Remake, agora criticando que a parte da Ada, né, que é o Separate Ways, que é onde você joga com a Ada, vai vir como DLC. Isso é uma coisa negativa aqui do jogo, né? Isso deveria estar dentro do jogo. São práticas abusivas, são práticas que os consumidores estão aceitando. E quando você aceita essa merda, cara, você continua tomando no cu, cara. Você tem que entender que você é o cara que paga, é você que sustenta a porra da indústria. É você que paga R$350 no lançamento, é você americano que paga $70. Se você não pagar, se você parar de comprar jogo, essas porras, elas vão falir, cara. Então elas vão ter que arrumar outra coisa pra fazer. Então, cara, se você não cobrar o melhor, aquilo que realmente venha bem feito pra você como consumidor, como o respeito que você merece como consumidor, como pagante, as empresas não vão melhorar, elas vão continuar sempre enfiando tudo que não presta pra você. Vou falar assim, ele aceita isso mesmo, né? Então, foda-se. Se eles estão aceitando o jogo bugado, o jogo ferrado, então por que eu vou me esforçar pra melhorar minha engine? Por que eu vou me esforçar pra otimizar melhor o jogo? Os caras estão rodando, tá todo mundo rodando aí aos 30 FPS, tá
tá todo mundo feliz, todo mundo falando que 60 FPS é coisa de Nutella, então por que eu vou me esforçar pra entregar um jogo fluido, um jogo bonitinho, um jogo bem feito? Foda-se, os caras estão comprando, né? Mesma coisa com o negócio de celular, a Konami, agora ela tá focando muito em celular e patinco. Os caras estão comprando pra caralho negócio de jogo de celular da Konami, de patinco. Os caras não estão nem aí pra boicotar isso e exigirem um novo Castlevania. E agora vai ter um novo Silent Hill, mas eu não tô muito animado. Eu acho que esse novo Silent Hill não vai ser tão legal quanto a gente espera. Então, assim, caras, as empresas elas vão continuar vendo que elas não vão se esforçar e vão continuar tendo lucro e lucro grande. Por que elas vão querer melhorar? Não vão. Então, o consumidor é que tem que botar a mão na consciência e pensar, caralho, velho, realmente eu preciso melhorar aqui porque eu preciso parar de apoiar essas práticas porque senão deu ruim, né? Mas o problema é que nós, brasileiros, não temos uma voz tão impactante. As empresas, elas ouvem muito mais os americanos, os japoneses, e se eles estão consumindo esse tipo de conteúdo todo ferrado, infelizmente não é a gente parando de comprar os nossos joguinhos aqui que vai mudar alguma coisa, né? Mas só temos a lamentar que as empresas elas continuem agindo dessa forma e o consumidor, a maioria dos consumidores estão aceitando essas metas, né, cara? Infelizmente, e é por isso que as coisas, infelizmente, elas tendem a piorar. Há uma grande chance dos jogos continuarem bugados e as coisas ficarem ainda piores. Mas, de fato, Resident Evil 4 Remake mostrou que dá pra você colocar um jogo a 4K Ray Tracing e ainda ultrapassar esses 30 FPS que são a maldição, digamos assim, dessa geração. É a maldição acho que de várias gerações. Eu acho que desde o Play 3 e Play 4 a gente já podia estar rodando um monte de jogo a 60 FPS, mas a otimização das empresas, elas sempre não querem entregar isso, elas não querem entregar a maior fluidez, a melhor performance, elas querem apenas fazer o jogo de qualquer jeito e o console, o hardware que lute para poder renderizar, para poder rodar, não é mesmo? Enfim, mas não tem o que se fazer, a gente só pode torcer por dias melhores. Mas enfim, se você concorda com a minha opinião ou discorda, coloquem aí nos comentários. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.